Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais oportunidade que Ele tem nos dado de trazer uma reflexão devocional a todos nós. E quero convidar todos que possam abrir suas Bíblias e peço que não fiquem em pé, porque vai ser um texto longo. Vou tentar ler um pouco rápido também, porque o tempo é curto. Em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, que é até o versículo 30. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Estarei lendo na minha tradução, que é a corrigida. E peço também que quando chegar no versículo 25, possa ser uma leitura participativa. Quem quiser ler do versículo 25 em diante, possa ler. Tá bom? Então, vai ser do versículo 14 ao versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. É a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Em diante, quem quiser ler, até o versículo 30, pode ler, por favor. Receoso, escondi da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que sei onde não semeei, onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia por juros o que é meu. Tirai depois o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo lançado para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar.
Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, onde nós já Te louvamos, Te adoramos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos. Agora, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra esteja dando de encontro com nossos corações, que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Fale conosco e produza o resultado para qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço tudo isso e agradeço. Amém. Irmãos, esse texto do capítulo 25, do versículo 14 em diante, é a parábola dos talentos. Esse sermão que Jesus diz, que ele fala, é um sermão escatológico. É um sermão que ele, desde o capítulo 24 e o capítulo 25, são sermões que Jesus falava, parábola que Jesus disse, que fala dos últimos dias. E, particularmente falando aqui sobre a parábola dos talentos, ele começa dizendo que havia um homem rico e uma cidade. E Jesus usava parábolas para justamente simplificar para as pessoas da época coisas espirituais. Tanto é que quando Jesus falou com Nicodemo naquela conversa, Jesus falou sobre o vento, que o vento vem de onde quer e vai para onde... Não sabe de onde vem, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Jesus conversando sobre isso com Nicodemos, que importava nascer de novo, e Nicodemos não entendia essas ilustrações que Jesus falava, e não entendeu na época, e até que Jesus falou: o Senhor sendo mestre em Israel, você não conhece isso? Então Jesus, ele falava em parábola para simplificar as coisas para as pessoas entenderem. E essa parábola não é diferente, né? Ele usava as coisas da época para que as pessoas entendessem melhor. E aqui ele falou sobre um homem rico que tinha terras e ele iria viajar. E antes de viajar, ele chamou seus servos e entregou talentos para eles. Para quem não sabe o que é talentos, era a moeda monetária no tempo que era recebido pelos trabalhadores na época, né? A gente pensa que um talento é pouca coisa, mas segundo a história, um talento equivale a 6.000 denários, e 6.000 denários equivale a 16 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum na época. Então, apesar de ser um talento somente, valia muita coisa, não valia pouca coisa. E a Bíblia continua dizendo aqui, Jesus continua dizendo que esse Senhor, ele entregou a um servo 5 talentos. E a outro entregou 2 e a outro entregou 1. E aqui é bastante interessante, irmãos, que ele fala que ele entregou segundo a sua capacidade. Ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. E nós vemos, irmãos, que como Jesus ele falava em parábolas para as pessoas entenderem, mas ele certamente estava falando de coisas espirituais. E nós sabemos que Deus, ele distribui dons para cada um dos seus servos. Ele distribui dons, distribui talentos para nós servirmos tanto na obra do Senhor quanto para servir as pessoas. Porque sabemos que o dom, ele não é dado por Deus para nós usar individualmente, mas sim para usar tanto na igreja como servir as pessoas. Porque servindo as pessoas, nós estamos também servindo a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele concede dons e talentos a cada um de nós. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12,
versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Aqui fala sobre os dons que o Espírito Santo tem concedido aos seus servos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O texto diz que existem vários dons. Existem vários dons. Um pode receber 5 dons, outro pode receber somente 2, outro pode receber somente 1. Mas aquele que recebeu 1, ele recebeu algo de Deus para servir na obra dele. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele distribui dons para que nós possamos servir a Deus. Nós não podemos pegar esse dom que Deus tem nos dado e esconder. Nós não podemos esconder, nós não podemos deixar para nós mesmos, nós não podemos fazer o uso pessoal desse dom. O versículo 11 diz, do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele reparte, ele dá quantos dons ele quiser, ele capacita cada pessoa. Nós que entendemos que o Evangelho, nós que um dia entregamos nossa vida a Cristo através do Evangelho, nós entendemos que nós recebemos o Espírito Santo. Nós só recebemos o Espírito Santo de Deus através de Cristo. E com isso nós recebemos esses dons para servir na obra. E nós temos que entender que nós não podemos deixar esse dom parado, e sim desenvolver esses dons, porque esses dons foram feitos para ser desenvolvido, ser aprimorado e ser melhorado. E aquele que recebeu 5 talentos, ele conseguiu mais 5 talentos, e aquele que recebeu 2 talentos, ele conseguiu mais 2 talentos. Se a gente for levar por porcentagem, ele conseguiu o 100%, ele conseguiu o dobro daquele que ele tinha. Mas aquele que recebeu 1, a Bíblia diz que ele escondeu o talento. No versículo 18 ele diz que ele escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não multiplicou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E uma coisa que nós temos que entender é que Deus, ele distribui dons, ele distribui talentos. E no versículo 19 ele diz, que esse Senhor, ele voltou para ajustar contas com esses servos. E é isso que nós temos que entender. Deus distribuiu dons para todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. Ele distribuiu dons, e um dia ele vai voltar, e um dia ele vai prestar conta com cada um de nós. Ele vai prestar conta. E a pergunta que eu faço é essa: o que nós estamos fazendo com nossos dons que Deus tem nos dado? Deus, ele pode ter dado um dom para nós, somente um. Pode ser o de cantar, pode ser o de pregar, de dirigir, de ser o porteiro. Às vezes a gente pode pensar, o porteiro tem que chegar cedo, abrir a igreja, mas não é tão relevante. Mas no reino de Deus é algo grande, é algo muito relevante. No reino de Deus é tudo diferente, A Bíblia diz que o menor é o maior, o último é o primeiro. É assim que é o reino de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. E nós temos que entender que tudo na obra de Deus é importante, desde o porteiro até o pregador, tudo é importante. E Deus, ele quer ver essa responsabilidade a cada um de nós. Deus, ele colocou esse dom que nós temos
para nós desenvolver na obra do Senhor. Ele nos deu capacidade para desenvolver e aplicar na comunhão com os irmãos de maneira geral, na igreja de maneira geral. E no versículo 20 diz assim: então aproximou-se o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos. Esse aí foi bom, né? Um bom servo. Senhor, me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O que o Senhor disse para ele? O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Irmãos, aqui eu vou ter que abrir um parênteses para falar sobre o outro dom que Deus tem nos dado, que muitas das vezes nós temos negligenciados na obra do Senhor. Nós sabemos que até a vida que nós temos é o dom de Deus para nós. E tudo que nós temos é dom de Deus. A vida, os recursos financeiros, as pernas, as mãos que Ele tem nos dado, tudo é dele e para Ele. O que nós estamos fazendo com esses dons? Esse parêntese que eu vou abrir é para falar sobre o dom dos recursos financeiros que nós temos recebido de Deus. Deus, Ele tem nos dado força, coragem, capacidade de trabalhar, e com isso nós recebemos valores, dinheiros, salários, e isso é um dom de Deus. O dom de Deus que Ele tem nos dado para ajudar na obra do Senhor. E muitos irmãos, de maneira geral, de todas as igrejas que nós sabemos, têm deixado e negligenciado esse dom de ajudar na obra do Senhor, com os dízimos e as ofertas. Esse dom também foi feito para ajudar na obra do Senhor. E aqui o texto diz, né? Sobre pouco foste fiel. Às vezes, irmãos, Deus, Ele dá pouco para nós. O pouco que nós temos que ser fiel com o pouco que nós temos. E às vezes nós podemos pensar que nós temos pouco. Vai ser irrelevante de ofertar ou dizimar na obra do Senhor, porque não é muita coisa. Mas observamos aqui que Ele fala tanto para quem ganhou 5 talentos, mais 5 talentos, quanto para quem ganhou mais 2 talentos. Ele fala para os dois, servo bom e fiel. Então, para os dois, Ele falou que os dois são fiéis, apesar do que eles tinham ganhado. Então, não é questão de quantidade. Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele quer que nós sejamos fiel com Ele, porque Ele é fiel conosco. E às vezes a gente não oferta, não dizima na casa do Senhor e quer que Deus multiplique as coisas. Muitas pessoas que eu conheço, tanto no trabalho, em qualquer lugar que eu conheço, as pessoas querem ser ricas de qualquer forma. Muitas pessoas entram naquele jogo de aposta, tudo quer ser rico a qualquer custo, né? Mas são coisas que não vêm de Deus, né? E essas pessoas não são fiéis no pouco. E aqui o texto diz, né? Sobre o muito foste fiel, sobre o muito te colocarei. Será que Deus, Ele vai nos colocar no muito, sendo que nós não somos nem fiel no pouco? Então, com certeza, Deus não vai nos colocar no muito, porque nós não estamos sendo fiel no pouco. Porque Deus conhece teu coração. Ele sabe que se Ele te der muito, você não vai ser fiel. Então, seja fiel no pouco.
no pouco que Ele te deu, seja fiel, porque Ele tem essa promessa, sobre muito Ele vai te colocar. E essa é uma responsabilidade grande, né? Porque apesar de Ele te dar um pouco e depois Ele te colocar sobre o muito, isso são responsabilidades, tanto de dons de cantar. Deus Ele pode te fazer com que você cante mais, trabalhe mais, e se você conseguir mais recursos financeiros, que Deus te dá a capacidade para isso, Deus vai te cobrar mais ainda. Deus vai te cobrar mais ainda, porque a quem é muito dado, a muito é cobrado. Deus Ele vai te cobrar, de qualquer forma, sendo pouco ou sendo muito, Ele vai cobrar todos nós. E aqui no final do versículo 21, o seu Senhor fala para ele, para quem recebeu 5 talentos. Também ele diz para quem recebeu 2 talentos: entra no gozo do teu Senhor. Então ele chamou para eles se alegrarem com ele. O Senhor, ele chamou para que os seus servos se alegrassem com ele. Nós entendemos que os servos, ele não tinha nem o porquê se alegrar com o seu senhor, porque como eles eram servos, escravos, ele não podia nem sentar na mesa do seu senhor. E nessa ocasião aqui, o seu senhor, ele se alegrou tanto que ele convidou para eles se alegrarem com ele. E é assim que é no reino de Deus, irmãos. A gente não merecíamos entrar no céu, a gente não merecíamos ir para o céu, mas pelo amor que Deus tem para conosco, entregando seu Filho para morrer por nós, nós temos um lugar na mesa de Deus. Um dia nós iremos se assentar para receber a ceia do Senhor lá nos céus. Um lugar que a gente não merecíamos, mas nós iremos estar. Não por causa da gente, mas por causa de Cristo. Entendendo que toda a capacidade, toda a habilidade que nós temos, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Porque Deus é o dom de tudo e o dom de todas as coisas. E o que nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos esconder ou guardar o talento ou o dom que Deus nos deu. Nós temos que aplicar na obra do Senhor tudo, porque tudo é dele e tudo é para ele. Então, irmãos, para concluir essa pequena reflexão, esse pequeno devocional, nós iremos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Então nós entendemos que Deus, ele nos dá dons, ele nos dá capacidade, ele nos dá habilidades para servir na obra do Senhor. E isso nós temos que fazer como esse versículo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, porque tudo que nós fazemos é para Deus, não é para homem, é para Deus. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, a quem estás servindo. Então nós estamos, irmãos, servindo o Senhor. Nós estamos servindo a Deus. Nós temos que fazer isso com toda a força, com todo o nosso coração. Porque nós sabemos que um dia nós receberemos a recompensa de tudo que nós fazemos aqui na terra.
Mas claro que nós não fazemos simplesmente porque nós vamos receber algo no final, né? Mas sim, a recompensa nós receberemos porque é uma consequência daquilo que nós fizemos aqui na terra. Automaticamente nós receberemos essa recompensa. E em 1 Pedro 4, peço também, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 para encerrar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons e despenseiros da multiforme da graça de Deus. Eu vou ler na tradução, que é bem interessante essa tradução da Revista Atualizada. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então a força não vem de nós, a força vem de Deus, para que em todas as coisas sejam Deus glorificado. Então tudo que Deus não dá é simplesmente para engrandecer e glorificar a Deus. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, essa é a pequena reflexão que eu trouxe a todos nós, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações e assim praticar, porque não adianta a gente guardar e deixar guardado lá, né? Nós temos que praticar e ajustar aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos deixando a desejar e aquilo que Deus nos deu e nós não estamos agindo. Então, que nós possamos refletir nessa palavra de Deus, que nós possamos sair daqui edificados. E vamos orar para agradecer pela palavra. Senhor, meu Deus e Pai, quero agradecer pela essa palavra, essa pequena reflexão que o Senhor tem nos dado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos dons e talentos que o Senhor tem nos proporcionado. Entendemos que esses dons é para glorificar o Teu nome, é para engrandecer o Teu nome, porque nada é nosso, Senhor, tudo é Teu. Que nós possamos reconhecer a Tua magnitude, a Tua magnificência, Senhor, que nós somos pequenos e o Senhor é grande. Muito obrigado. Abençoa cada irmão que está aqui presente, que o Senhor venha estar abençoando, dando capacidade a cada um deles para servir na Tua obra. Que nós possamos entender que o pequena obra, pequeno serviço que nós estamos fazendo na Tua casa é grande para o Senhor. Muito obrigado por tudo. É que eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para o pastor Júlio César, que irá dar continuidade. Amém, irmãos? Obrigado, irmão Mateus, que Deus assim o abençoe e que nós possamos continuar usando os nossos dons, porque quando nós não usamos, fica pesado para o outro, tá bom? Convidar aqui o evangelista Leonardo, que está conosco essa manhã. Ele tem um convite especial para as nossas vidas, tá bom? Depois desse convite, nós vamos para o café da manhã. Bom dia. Graça e paz a todos os amados irmãos. Eu quero fazer um convite. Na verdade, eu vou fazer alguns avisos, né? Vou fazer logo os 3 em 1, que é para evitar uma outra vinda, né? Irmãos, primeiro eu quero falar. Quem é membro missionário? Levanta a mão.
sem medo de errar, dizer assim, eu sou membro missionário. Membro missionário. Nós temos 3 membros missionários presentes hoje, 4, né, com o pastor. O membro missionário hoje, ele deu uma turbinada, né? Então, o membro missionário, a função dele era construir templos, né? Ajudar igrejas, né, no seu desenvolvimento físico e ajudar alguns missionários, certo? Só que nós entendemos que essa aplicação ela deve ser direta na igreja, né, de acordo com as necessidades da igreja. Então nós oramos, elaboramos um projeto e por nós já temos afinidade com o nome membro missionário, nós permanecemos no mesmo nome, porque nós temos afinidade com ele já. Só que aí colocamos lá no final dele 2.0, que é para dar um turbo nele, né? Então o membro missionário tem uma cara nova hoje, de uma forma que nós podemos aplicar toda essa parte diretamente na igreja, conforme a demanda e necessidade da igreja. Por exemplo, nós estamos com 3 projetos em andamento hoje, sustentado pelo membro missionário. Então, o membro missionário vai ser ativado na sua igreja conforme aquilo que você precisa. O pastor vai dizer, ó, lá na minha igreja a gente precisa disso. Como o pastor Leoni chegou conosco, disse, ó, na minha igreja não tem músico. A gente precisa de músico. O que vocês podem nos ajudar? Então nós levamos um professor de música para lá. E esse professor lhe dá aula uma vez na semana, né, das 3 cordas, violão, guitarra e contrabaixo. E apareceu 10 alunos lá para fazer esse curso totalmente gratuito, sem gerar um custo para a igreja. Tudo abençoado pelo membro missionário. A compensa, por sua vez, também disse, ó, a gente precisa, temos muitos pregadores aqui, algumas irmãs que pregam, alguns irmãos jovens que pregam, tem alguns irmãos no seminário, e a gente precisa assim de algo mais específico, né, de um curso de hermenêutica. E se levantou 25 alunos lá, e nós levamos um professor de hermenêutica para lá também, sem custo nenhum. Então, uma vez na semana, durante 3 meses, né, nós vamos estar dando aula de hermenêutica na Compensa 2 e de música na Bíblica da Fé. E ao final desses 3 meses, nós vamos formar essas turmas aí, tanto de hermenêutica, né, que é o estudo da aplicação da palavra, e de música lá na Bíblica da Fé. E nós fomos mais longe também, nós fomos lá no Novo Remanso. Os irmãos, olha, que a gente não tem músico, nós precisamos de músicos aqui também. Como é mais longe, nós enviamos um professor para lá a cada 2 vezes no mês, por ser mais longe, né? E ele lá está dando aula de violão, teclado, bateria e sopro, né? Que é o professor Eliakim, que está indo para lá. Na Bíblica da Fé é o Anderson, e lá na Compensa 2 é o pastor Williams. Então, nós temos 3 professores em 3 igrejas diferentes, abençoando a igreja, né, para o seu desenvolvimento, e abençoando também esses professores que estão indo lá trabalhar voluntariamente. Então, meus irmãos, o mesmo missionário ele vem para trabalhar nisso, e não só nessas áreas. Nós estamos trabalhando também com o desenvolvimento de ministérios. Tem igreja que não tem trabalho com criança, ou que é difícil o trabalho com criança. Aí chegar, vai procurar o departamento, né, de projetos, diz, a gente precisa de trabalho com crianças, a gente precisa de ajuda, levantar um trabalho com crianças lá na nossa igreja. A gente vai estruturar todo um curso para trabalhar com crianças, para a igreja desenvolver com crianças. Não tem adolescente, não tem jovens, né? Eu preciso de curso de mídia, né? A gente tem telefone bom, tem máquina às vezes boa, tem quem queira fazer, mas a gente não sabe o ângulo correto de tirar uma foto legal, né? Tirar foto do pastor de boca aberta, né? Então, nós temos também um profissional desta área para dar um curso de mídias também, né? De audiovisual, né? Sonoplastia.
Às vezes nós temos dificuldade, né? A igreja quer mudar, quer comprar uma mesa de 24 canais. E a mesa de 24 canais tem mais botão do que não sei o quê. A gente não sabe mexer em tudo. Não, a gente precisa de um curso lá de sonoplastia. A gente traz um curso de sonoplastia para a igreja. E não é só para aquele irmão que mexe lá, é para outros. Porque se o irmão faltar, quem vai mexer? Né? Se o irmão do vídeo faltar, quem vai filmar? Então é justamente para abençoar a igreja, para levantar obreiros para essa seara, para as demandas que a igreja tem. Então esse é o novo projeto Membro Missionário. Ah, irmão, significa que deixou de ajudar templos? Não. Ele apenas aumentou a sua demanda. E com esse aumento de demanda, aumenta o quê? Os custos. Mas para isso é que nós desafiamos as igrejas. Só que não é o cofre da igreja. Você não vai dizer, o Brilho Celeste tira do cofre aí tantos reais para ajudar o membro missionário. Não. O nome é membro. É individual. É você que quer abençoar esse projeto, que pode abençoar esse projeto, que tem visão de reino. Dizer assim, daqui a algum tempo pode ser aqui na minha igreja, né, em janeiro ou em abril, que são de 3 em 3 meses que acontece por igreja. Pode ser a nossa igreja que está sendo abençoada. E você pode ser um mantenedor desse projeto, ofertando através do membro missionário mensalmente ali um valor conforme o seu coração. Então, esse é o novo membro missionário. Nós já temos esses 3 projetos pilotos. Estamos organizando aí todos os relatórios para apresentar para as igrejas, para mostrar como é bom investir no reino do Senhor, investir em pessoas, porque hoje o principal investimento não é em templos, é em pessoas. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a futura geração, e agora já vou entrar no outro assunto. Nós precisamos olhar para a futura geração. Nós precisamos pensar quem que vai assumir o nosso lugar daqui a algum tempo. Né? Já parou para fazer a pergunta, quem vai continuar fazendo aquilo que você faz hoje? Né? Professores de EBD, se você deixar a EBD hoje, a sua classe, né? Se o pastor hoje dissesse, irmãos, acabou meu ministério aqui, quem que vai assumir aqui o trabalho, né? Quem vai continuar fazendo aquilo que você faz hoje? Vocês já pararam para pensar isso? Os irmãos aí, né? O irmão estava pregando aqui agora, estava falando lá da portaria, né? Dos porteiros. O dia que o porteiro não vier e deixar a chave, quem que vai abrir a porta da igreja? Então a gente precisa preparar pessoas para assumir os nossos lugares, né? Você que só senta no banco aí todo dia, quem vai sentar no seu lugar daqui a algum tempo se você não vier mais? Então, tudo isso, irmãos, nós precisamos olhar para a futura geração, porque nós entendemos que Paulo, ele preparou Timóteo, né? Tito deixou ali seus companheiros na jornada. Elias preparou Eliseu. E você? Quem que você tem preparado para assumir o teu lugar? Quem que nós temos preparado? Pensando nisso, irmãos, é que em parceria com a Ame Evangelizar, nós estamos trazendo para o Amazonas, para a nossa capital, Manaus, o seminário A Colheita. Um seminário que vai trabalhar a especialização de crianças, jovens e adolescentes. Quem já ouviu falar da colheita? Levante a mão. Só alguns, né? O que é a colheita? A colheita é um seminário, vai ser um dia todo, de uma preparação para a especialização de professores, pastores e líderes para trabalhar com crianças, jovens e adolescentes. Por quê que nós pensamos somente nas crianças, nos jovens e nos adolescentes? Já pararam para pensar, no dia das crianças, quando a gente faz um evento, está cheio de criança aqui. No dia seguinte, some.
Mas você faz um trabalho com crianças, as crianças se convertem, começam a vir para a igreja, e quando chega na adolescência, a juventude some. Qual é o problema? Será que a gente já parou para identificar qual é esse problema? Fazer um estudo de caso aí. O que está gerando? Por que as crianças não estão ficando? Por que não está sendo agradável ficar? Acho que é porque falta a cereja do bolo. Você olha um bolo simples na padaria, aquele comum lá de leite com furo no meio. Mas se você vê um bolo confeitado, um bolo bem apresentado, com pasta americana, cheio de desenho, cheio de coisa, o que vai chamar a atenção aos seus olhos? É o bolo simples? Não, é o bolo confeitado. Essa é a nossa deficiência hoje, porque lá no mundo, em outras igrejas, está tendo muito confeito e está chamando a atenção das crianças, e nós estamos aqui no café com leite, no bolo simples. Às vezes trabalhar com uma cartolina, fanelógrafo, não está mais chamando a atenção das crianças. Eu não estou dizendo aqui que a palavra de Deus não é suficiente para isso. Eu estou falando aqui que falta metodologia para atrair, para chamar. E é isso que o Seminário A Colheita vem trazendo para nós, líderes, para nós como igreja, despertar para esse trabalho com crianças, jovens e adolescentes. Porque se até na nossa casa é difícil criar os nossos crianças, jovens e adolescentes, imagina na igreja. Não tem receita de bolo para criança, jovem e adolescente em casa. Quem tem filho aí sabe muito bem, não é verdade? Na igreja não é diferente. Mas o grande problema, meus irmãos, somos nós. Nós mesmos somos os problemas. Sabe por quê? Olha, eu sou formado em educação física. Eu sou bacharel e licenciado em educação física. Eu tenho 6 pós-graduações e estou encaminhando para um mestrado. Por quê? Porque eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Dentro da minha profissão hoje, tem um nicho chamado recreação. Nesse nicho, hoje no Amazonas, eu sou o número 2. Não vou dizer que eu sou o número 1, porque de repente não é. Mas hoje eu sou o número 2, na minha concepção, dos melhores profissionais do Amazonas na área da recreação. Então eu sou um professor universitário, onde eu trabalho com isso, tenho uma empresa voltada para isso, e eu me especializo nisso porque eu quero ser o melhor. Eu quero ganhar bem, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, naquilo que eu me formei. Olha para a igreja agora. Você é o melhor naquilo que você faz? Você é o melhor naquilo que você está trabalhando na igreja? Você é o melhor diácono? Você é o melhor professor? Você é o melhor sonoplasta? A gente precisa de especialização. Por que lá na vida secular a gente quer ser o melhor, quer o melhor para nós, mas quando a gente vem para a igreja a gente tanto faz? No dia de uma sessão de cargos, não tem ninguém para assumir o departamento feminino. Chama a irmã lá, que a irmã ela tem vontade. Muitas vezes acontece isso. Às vezes não tem ninguém, aí coloca alguém para tapar o buraco, É isso que está acontecendo na maioria das nossas igrejas, porque falta especialização para o trabalho. A partir do momento, quem é professor de EBD aqui? Pastor, depois de vocês assumirem esse cargo, vocês já fizeram algum curso para ser professor de EBD? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque às vezes, é claro que nós confiamos muito na Escritura. Quer dizer, só a Escritura basta. Mas são os métodos para nós atrairmos os nossos alunos, a aplicação que nós vamos colocar para os nossos alunos é que vai deixar uma aula boa. É que você vai conseguir atrair e conquistar aquele aluno para que ele volte, traga um amigo, e fique com aquele desejo de quero mais. A gente vai ouvir hoje falar sobre Esté e no próximo domingo nós vamos falar sobre Ana. E você fica entusiasmado porque a aula foi muito boa. Os recursos que você usou foram muito bons.
Então, meus irmãos, o Seminário A Colheita, ele é para isso, para despertar em professores, pastores, líderes, que o trabalho com crianças, jovens e adolescentes, ele precisa ser especializado, porque é a base da nossa igreja. Porque nós somos mais velhos, daqui a pouco a gente está partindo para a glória. E quem que vai assumir o meu lugar? Os jovens, né? Quem que vai assumir o pastorado aí? As crianças. Então a gente precisa investir nelas, fazer com que elas se tornem crianças, jovens e adolescentes com raízes, que não seja fraca essa raiz, que de repente elas vão embora de novo. É isso que o Seminário A Colheita quer trazer para Manaus, quer fortalecer as igrejas, quer fortalecer a liderança. E o meu desafio para a igreja Brilho Celeste é que vocês possam participar desse curso, que é de graça. Não vai pagar nada, só o almoço. Mas o almoço todo dia a gente tem que comer, né? Só vai pagar o almoço. O almoço está saindo a R$16, né? E é a irmã Eliana que vai produzir o almoço lá. Então, meus amados, o desafio para vocês hoje, como igreja, é participar para uma especialização nesta área de crianças, jovens e adolescentes. Fazer com que esta igreja cresça ainda mais, mas de uma forma correta, né? De uma forma especializada. Aprender com que os missionários da AME, pastor José Bernardo, pastor Júlio César, vai estar vindo a investidora da AME dos Estados Unidos, que também vai fazer uma parte. Eles eu não conheço, né? Mas são os missionários americanos que vão estar também fazendo uma parte deste curso. E eu tenho certeza, meus amados, que vai ser bênção para a vida nossa individual e também para a igreja. Então, o meu conselho e o meu desafio para vocês hoje é: façam sua inscrição, participem conosco. Dia 8 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, lá na Igreja Batista em Dom Pedro, Seminário A Colheita. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida da igreja, onde vocês vão poder sair de lá transformados e transformar aqui o movimento em que vocês estão trabalhando, se dedicando tanto para servir ao Senhor. Então, esse é o meu convite, esse é o meu desafio. Eu vou ficar até daqui a pouquinho mais. Quem tiver o interesse e o desejo de fazer sua inscrição, eu vou fazer sua inscrição hoje, tá? De graça, 0,800, e vou lhe aguardar lá. Você que tem dificuldade de fazer a sua inscrição, me procura, né? Eu já faço a sua inscrição ali para garantir a sua vaga. Mas eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado, edificado, para trazer muita coisa boa aqui para o trabalho local na sua igreja. Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe vocês e Deus abençoe o resto do trabalho. Ok, obrigado, irmão Leonardo. Ok, irmãos, então o convite foi feito. Vamos nos posicionar em pé, vamos lá para o café da manhã. E aproveite essa oportunidade de Deus para se inscrever. Pode ir, estão liberados. Então vamos orar, né? Vamos orar. Sempre é bom. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor está nos dando, por meio, Senhor, desses incentivos e convites para a edificação, Senhor, das nossas vidas. Nos dê, Senhor, a graça, a misericórdia de colocarmos esses eventos, esse seminário, como prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E assim continue abençoando Teu servo, o evangelista Leonardo, sua família, para que continue, Senhor, indo nas igrejas, motivar e incentivar todos aqueles a participarem desses seminários, Senhor. Oramos também pelo alimento, que o Senhor abençoe, santifique, que nenhum mal nos faça. Agradecidos nós estamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.